Olá, querido aluno do humanasemfoco.com.br, Regiopídio Lacerda, sou professor de Geografia e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos em direção à prova do Enem 2016, dos vestibulares tradicionais, dos concursos públicos, né? Então você, meu caro aluno, vai ter hoje a aula de Geografia com a parte ainda da chamada Geografia Física, né? Você deve estar lembrado que a nossa última aula foi sobre a vegetação do Brasil. Hoje nós vamos ter aula sobre hidrografia, né? O estudo dos rios, das águas superficiais e etc. Ok? A primeira parte da hidrografia, que você deve sempre lembrar, que não pode esquecer na prova, nem na prova do vestibular, nem em concurso público, muito menos na prova do Enem, são as questões conceituais, né? O que é que cai de conceito em relação à hidrografia? O mais importante de todos eles é o conceito de bacia hidrográfica, né? Você vai lembrar que a bacia hidrográfica está relacionada à área. Então você pode usar o conceito clássico. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área onde ocorre um rio principal, os seus afluentes e os subafluentes, que tem uma desembocadura só e dividida por divisores de água. Tá certo? Então a bacia hidrográfica vai ser toda a área onde há a ocorrência de um rio principal, seus rios afluentes, que são aqueles rios que desaguam dentro do rio principal, e os subafluentes. Ok? Essa área drenada vai ser limitada por divisores de água. E esses divisores de água geralmente são feições geomorfológicas ou feições do relevo. Ok? As bacias hidrográficas são alvo de estudo durante todo o período histórico, porque foram exatamente nessas áreas próximas aos grandes rios que surgiram as primeiras civilizações de regadio. Você deve estar lembrado lá das nossas primeiras aulas sobre a introdução à geografia, os fundamentos da geografia, a passagem pelos modos de produção e as aulas do professor Hugo Sobreira sobre História Geral, lá nos primórdios do nosso curso aí do humanasemfoco.com.br. Então foi nessas áreas das bacias hidrográficas que teve início, na verdade, o processo de civilização ou o processo de sedentarização do homem, né? Atualmente nós vamos encontrar duas grandes maneiras de utilização econômica das bacias hidrográficas, especialmente no Brasil. Você vai ter os rios utilizados para a geração de energia elétrica, é o caso da base de produção de energia através das hidrelétricas, sobretudo aqui no Brasil, e também como vias de transporte ou navegação. Obviamente que os rios também vão ser usados para irrigação, para abastecimento humano, para a própria pecuária. Então há usos né, diversos usos aí que é feito desses recursos hídricos, ok? Então, bacia hidrográfica, primeiro conceito. É uma área drenada por um rio principal, pelos seus afluentes e subafluentes. Eu vi uma questão muito interessante que falava sobre bacias hidrográficas, citando uma famosa música de Luiz Gonzaga, Riacho do Navio, né? Que os versos dizem mais ou menos assim: o riacho do navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai desaguar no rio São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Na verdade, o que está sendo descrito nessa canção popular é o conceito de bacia hidrográfica com os seus afluentes, subafluentes e o rio principal, e essa hierarquia sendo colocado em uma ordem de importância, tá certo? A outra questão fundamental é o estudo da hidrografia em si. Então nós temos o estudo da hidrografia como sendo o estudo das águas superficiais, né? Mas hoje as questões dos vestibulares e principalmente as questões do Enem vão tratar da chamada hidrografia aplicada. O que é a hidrografia aplicada? É aquela que vai mexer com 3 elementos que são práticos. E quais são esses 3 elementos que você tem que analisar lá nas questões quando você estiver resolvendo a prova? A questão da ocupação da bacia, a questão dos recursos hídricos e a questão do meio ambiente. Tá certo? Em relação à ocupação de bacia, o que é que o aluno deve estar muito atento, né? A como essa bacia hidrográfica tem sido utilizada ao longo do processo de formação histórica desse espaço. Qual é a forma de apropriação desse espaço?
como é que esse espaço está sendo produzido. É com urbanização, com industrialização, com expansão da fronteira agrícola, com o uso da água do rio para a produção de energia hidrelétrica, com mineração, como é que esse espaço se produz, tá certo? Então, o primeiro ponto a ser analisado com relação à bacia hidrográfica ou à hidrografia aplicada é a ocupação da bacia. O segundo ponto são os recursos hídricos. É óbvio que tem uma tendência muito forte a esse tema estar na prova do Enem, principalmente, por causa desse colapso de abastecimento de água que ocorre em São Paulo. É a maior metrópole da América Latina, né? Milhões e milhões de pessoas passando pela mais grave crise hídrica da história de São Paulo. Tá? Muito mais ligado à questão da administração dos recursos, à questão da própria ocupação da bacia, como se deu a ocupação dos mananciais, mas também com um viés importantíssimo sobre a importância dos recursos hídricos que ocorrem nessas áreas. Ok? Então, a ocupação da bacia, o outro ponto, a questão dos recursos hídricos. O terceiro ponto que deve ser analisado é um dos temas que mais são cobrados na prova do Enem. De 2009 para cá, o quinto tema mais recorrente, tanto na prova de humanas, mas também algumas questões da área de ciências da natureza, a questão do meio ambiente. Qual é a dica mais importante para resolver uma questão cujo tema são questões ambientais? É o aluno perceber no enunciado a ideia da razoabilidade. O Enem já pediu muitas vezes para que o aluno identifique entre aquelas alternativas que são apresentadas, aquela que seja mais razoável. Razoabilidade vai ser sinônimo de desenvolvimento sustentável. Então, se a questão versa sobre meio ambiente, o aluno tem que optar como alternativa correta, sempre aquela onde ele consegue identificar de forma muito clara as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Professor, que questões são essas? O tripé da sustentabilidade. Qual é esse tripé? Direitos humanos, desenvolvimento econômico e cuidados ambientais, ou o tema da ecologia. Tá, ok? O desenvolvimento é sustentável quando, ao mesmo tempo, ele produz um crescimento da economia, ele consegue observar os direitos humanos fundamentais e também pode ser razoável para a ecologia, razoável para o meio ambiente. O que é ser razoável com o meio ambiente? Conseguir utilizar e explorar os recursos naturais sem produzir um impacto irreversível ou, como o conceito da ONU coloca, sem degradar o meio ambiente de maneira inexorável, que possa garantir a utilização desses mesmos recursos pelas gerações futuras, ok? Então, não esquecer esses três pontos da ocupação da bacia, dos recursos hídricos e da questão do meio ambiente na hidrografia aplicada. Isso é muito interessante na hora da resolução das questões. Os outros temas conceituais são os conceitos mais gerais, né? Aqueles que vocês aprenderam lá no ensino fundamental ainda. Por exemplo, o rio pode ser dividido em três grandes partes, né? Curso maior, o médio curso e o curso inferior. Lembrando que no curso maior, o rio está mais próximo da sua nascente, né? Enquanto que no curso inferior, o rio está mais próximo da sua foz. O que é a nascente? O local onde nasce o rio. O que é a foz? O local onde o rio deságua. O curso médio também pode ser chamado de meandrante. Ah, professor, mas eu tenho que decorar isso? Não, você tem que aprender para analisar na questão. Você vai depender que próximo à nascente, a intensidade do volume de água e a velocidade vai ser maior. Consequentemente, o rio vai ter uma capacidade maior de cavar o seu leito próximo à nascente. Você vai lembrar que quando você estiver caminhando em direção à nascente de um rio, você está indo à montante desse rio. Quando você estiver caminhando na direção da foz, você está indo à jusante do rio. E a jusante, o rio vai ter menos capacidade de cavar o leito, vai ter menos capacidade de transporte. O processo de deposição vai superar o transporte de erosão. Tá certo? O processo de deposição vai superar o processo de erosão. Quando chega na desembocadura, o rio pode ter uma foz em três tipos, né? A foz do rio pode ser em estuário. Quando é que a foz é em estuário? Quando ele possui apenas uma só desembocadura. Quando é que a foz do rio é em delta?
quando ele vai possuir uma grande abertura e formação de ilhas ou bancos de areia, né? Você deve estar vendo aqui na imagem do fundo uma foz em forma de delta. Pode ser o delta do Nilo, pode ser o delta do Mississippi, pode ser o delta do Parnaíba aqui no Brasil. Mas você vai ter sempre, quando a foz for em forma de delta, um entrelaçamento nos cursos do rio por conta da queda da altitude e da falta de capacidade de transporte de material. Professor, você falou em 3 tipos. Pode ser em forma de foz, aliás, pode ser a foz em forma de delta, pode ser a foz em forma de estuário. Como é que nós vamos encontrar uma terceira forma? Quando for mista. Quando não formar nenhum delta propriamente dito, mas também não há apenas uma só desembocadura. É o exemplo típico do rio Amazonas e a formação da ilha de Marajó. Tranquilo? Então, em relação à foz, 3 tipos: delta, estuário e misto. Em relação ao curso do rio, curso inferior, curso médio, curso superior. Curso superior é o curso próximo à nascente. Curso médio é a parte meandrante. Se você encontrar uma imagem de um rio serpenteado, você associa ao curso médio desse rio. E próximo à foz, nós estamos no curso inferior, ok? Há um conceito que alguns alunos confundem, é o de transporte do material de acordo com a parte em que o rio se encontra. Então lembre-se, próximo à nascente, o rio tem maior capacidade de transporte de material. Próximo à foz, esse material que ora foi transportado, agora vai ser depositado. Tranquilo? Em relação ao volume de água e ao tempo de permanência da água no leito do rio, o rio pode ser dividido em 3 tipos, né? Pode ser um rio perene, que é aquele rio que nunca seca ou nunca morre. Pode ser o rio intermitente, que é aquele rio que possui água durante uma estação do ano. Você tem uma estação que é mais úmida, essa estação vai levar ao leito do rio um volume de água capaz de percorrer o seu leito durante um determinado tempo. Ou então os rios podem ser efêmeros. O que é um rio efêmero? É o rio passageiro. É aquele rio que só tem água no período em que está chovendo. Tranquilo? Então, em relação ao escoamento, o rio pode ser efêmero, quando ele tem água apenas no período da chuva, no momento da chuva. Pode ser intermitente ou sazonal, que são aqueles rios que vão ter água durante uma estação do ano, a estação chuvosa, obviamente. E o rio pode ser perene, é aquele rio que nunca seca. Só adiantando uma dica interessante, a maior parte dos rios brasileiros é perene, com exceção dos rios que cortam o semiárido nordestino, que são rios intermitentes, e dentro do interior do Nordeste, no interior nordestino, você vai encontrar os rios efêmeros. Tranquilo? Em relação à drenagem, aí os rios podem ser endorreico, exorreicos, arreicos ou criptorreicos. Professor, o que é isso, né? Quando você diz que um rio é endorreico, é que o rio deságua no interior do continente. Então, rio de drenagem endorreica é aquele que drena para um lago, para a parte que está no interior. Isso é possível? Claro que é, desde que essa área seja uma área de depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? Aquela área que está mais baixa do que o nível do mar. Se está mais baixa do que o nível do mar, o que é que vai ocorrer? Os rios vão drenar sempre para a parte mais depressionada do terreno. Ao invés de ir em direção ao litoral, vão em direção ao interior. Quando o rio deságua no interior e a partir daí forma um lago ou um mar fechado, a drenagem é endorreica. É como a drenagem de alguns rios africanos que vão em direção ao Lago Vitória. Tranquilo? O rio pode ser também de drenagem exorreica. O que é uma drenagem exorreica? É aquele rio que deságua no oceano. A maior parte, ou praticamente todos os rios brasileiros, são de drenagem exorreica. Eles drenam em direção ao litoral. A água do rio vai de encontro ao mar. Tá certo? Por que isso acontece? Porque nessas áreas, a parte mais baixa do relevo é exatamente a parte do nível do mar, ou seja, 0 metro de altitude. Tá? Agora, além de endorreico, quando deságua no interior, e exorreico, quando deságua no litoral, os rios podem ser classificados também como criptorreicos e arreicos. O que é um rio criptorreico? É aquele rio que tem o seu curso na subsuperfície. É um rio que está fluindo em uma área
de caverna, por exemplo, protegido, como se essa parte da superfície formasse uma cripta para o seu leito que está numa camada logo abaixo da camada do solo. São os rios subterrâneos. Então, rio subterrâneo que some durante um processo do seu percurso, ele vai ser classificado como rio criptorreico. Já os rios arreicos são os rios de desertos ou de áreas semiáridas, que somem ou pela evaporação ou então pela infiltração, geralmente em ambientes extremamente áridos, ok? Então, em relação a essa questão dos rios da drenagem, os rios podem ser classificados em exorreicos, quando desaguam fora do continente, no oceano. São endorreicos, quando eles desaguam no interior. São criptorreicos, quando eles correm na subsuperfície, e arreico, quando não há deságue em nenhum local, o rio some ou pela evaporação ou pela infiltração. Outra questão que de vez em quando você vai encontrar na prova é sobre as partes do rio. Então você pode dividir os rios em vertentes, que são aquelas partes mais amplas, que a água que vai cair nesse ambiente vai drenar para esse rio principal. Essas são as vertentes. As margens são as áreas que ficam logo próximas ao leito do rio. O leito propriamente dito, que é onde a água percorre, e a parte chamada de talvergue. O que é o talvergue? A parte mais profunda do leito do rio, tá certo? Caiu uma questãozinha que dizia assim: nos rios do semiárido nordestino, de regime intermitente, o nível da água do leito menor está abaixo do nível de talvergue. O que é que o camarada que elaborou essa questão quis colocar para o aluno refletir? Ele quis saber se ele estava atento a esses conceitos das partes dos rios. O que é o talvergue? É a parte mais profunda do leito do rio. Se o leito inferior do rio, o leito menor, está abaixo do nível de talvergue, significa que o rio secou. Isso aí é um rio o quê? Um rio intermitente. Comum em qual região do Brasil? No Nordeste brasileiro, sobretudo na região do semiárido, ok? Então, as partes do rio, recapitulando, vertentes, que são as partes mais altas, que vão fazer com que a água drene para o leito do rio, as margens, que ficam mais próximas ao leito, o leito propriamente dito, onde a água escoa, e o talvergue, que é a parte mais profunda. Para entender as enchentes, por exemplo, é necessário que você lembre o conceito da divisão dos leitos do rio. O leito do rio pode ser dividido em três partes: leito menor, que é a parte onde o rio tem água, mesmo no período de maior vazante, ou seja, quando está no período seco. O leito maior, que é a parte do leito do rio, que o rio vai utilizar no período da enchente. E o leito maior excepcional, que é a parte do leito do rio que ele vai utilizar nas enchentes mais extravagantes. Professor, por que é que todo ano tem enchente no rio Tietê, em São Paulo, no rio Pinheiros, as enchentes no sul do país? Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma desconfiguração do leito do rio. O assoreamento, ou seja, o transporte do material erodido para o leito do rio, faz com que este leito fique mais raso e mais largo. Se ele vai ficar mais raso e mais largo, ele vai suportar um volume menor de água. E a água do rio estará no leito, no nível do leito maior, quando na verdade deveria estar no leito menor. Ou seja, quando o rio precisar usar o leito maior, ele já estará usando o leito maior excepcional. Quando ele precisar do leito maior excepcional, o rio já transbordou. É isso que leva a enchente. Então, enchente não associa apenas a um grande volume de precipitação. A enchente está associada, sobretudo e principalmente, à má utilização da bacia, ao processo desordenado de ocupação da bacia. É o que vai levar ao desmatamento, à retirada das matas ciliares e, consequentemente, a erosão e o assoreamento. Com o assoreamento, o rio vai ficar mais suscetível a enchentes, ok? Então, essa é a divisão das partes do rio, principalmente do seu leito. Agora, a gente pode fazer um panorama geral sobre a utilização de alguns dos rios mais importantes ou algumas das bacias mais importantes do planeta. Deixando as bacias brasileiras para a nossa próxima aula, que a gente vai falar só sobre hidrografia do Brasil. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, nós vamos ter duas bacias que vão ser as mais importantes. A bacia do Mississippi e a bacia do Colorado.
né? Por que a bacia do Mississippi é importante? Serve de ligação entre o norte e o sul do Brasil. E é na área do Mississippi que está plantado, que está colocado grande parte dos chamados belts da agricultura americana. Ok? Já o Rio Colorado, ele foi muito utilizado no processo de ocupação do oeste dos Estados Unidos e hoje abastece parte da Califórnia, né? Ou seja, uma das regiões mais desenvolvidas dos Estados Unidos, inclusive onde está colocado o chamado Vale do Silício, né? O Silicon Valley, onde está a base de produção tecnológica ou uma das bases de produção tecnológica dos Estados Unidos. Tranquilo? No Canadá, o que vai ter destaque são os Grandes Lagos, né, como parte da hidrografia, na fronteira com os Estados Unidos, e tem o Rio Mackenzie, mas dificilmente você vai encontrar alguma questão sobre o Rio Mackenzie, até porque, lembrando, ele tem um regime glacial, né? Os rios podem ser pluviais, quando eles precisam da chuva, no caso dos rios brasileiros, podem ser nivais, quando eles precisam da neve, né, o caso de alguns rios que nascem próximos às grandes montanhas. E podem ser de regime glacial, quando há derretimento do gelo para a formação da água no seu leito. No norte do Canadá, os rios praticamente passam o ano todo congelados. Na Europa, você tem uma grande utilização dos rios, principalmente na Europa centro-ocidental, na parte central do continente europeu. Aí predomina um relevo de planície e os rios vão ser utilizados principalmente para navegação. Tá? Aí tem destaque o Rio Tejo, em Portugal, muito utilizado para navegação, o Rio Pó, no norte da Itália, o Rio Sena, na França, o Rio Tamsa, na Inglaterra. Mas se for falar na prova do Enem, em hidrografia europeia, muito provavelmente eles irão se referir à bacia do Rio Reno e do Rio Ruhr, que corta a parte industrial da Alemanha, levando a produção industrial do maior país da Europa, do ponto de vista econômico, até o porto de Roterdã, lá em Amsterdã, na Holanda. Então você vai ter essa passagem do Rio Reno e o Rio Ruhr no vale da Alemanha, fazendo com que esse rio seja muito importante no escoamento da produção industrial. Mais em direção à Europa Oriental, ao leste europeu, tem destaque o Rio Danúbio, que tem uma questão geopolítica interessante, né? E o rio lá na ex-União Soviética, né? Esses rios que cortam a Ucrânia, que cortam a Bielorrússia, que tem um aparato geopolítico mais interessante. Tranquilo? Na Ásia, aí você tem os conflitos pela água, principalmente na região do Oriente Médio, na faixa da Cisjordânia. Não esqueça que a Guerra dos 6 Dias tem como estopim, como ponto de partida, o domínio dos recursos hídricos nessa parte do continente asiático. Na China, destaque para os rios Azul e Amarelo. No caso da China, você tem uma utilização muito forte hoje para irrigação e também para geração de energia. Você vai lembrar da Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do planeta, quando estiver completamente pronta, completamente apta à sua produção total de energia, vai superar a hidrelétrica de Itaipu. E na África, obviamente, tem o destaque o Rio Nilo, pela questão histórica, pela questão social, pela questão étnica e principalmente pela questão econômica. Tranquilo? Então essa aí é a nossa aula sobre hidrografia geral, a parte conceitual, algumas curiosidades sobre as maiores bacias hidrográficas do mundo, sobre os grandes rios do mundo e até a nossa próxima aula com a hidrografia do Brasil. Um grande abraço.